Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e na nossa aula a gente vai falar aqui a respeito dessas duas ferramentas de automação que são o microcontrolador PIC e o microcontrolador ESP32. Então, são duas ferramentas de automação muito usadas para fazer automação dentro do processo produtivo industrial, residencial ou qualquer outro tipo de automação, cada um com as suas características. Então, esse nosso encontro ele vem com a finalidade de mostrar para você um pouquinho de cada um dos dois, para que você tome a sua decisão na hora de escolher aquele que você vai adotar para poder fazer a automatização da sua proposta de projetos. Ok? Muito bem. Então, seguindo em frente aqui, eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho a respeito dos cursos que eu já oferto na minha plataforma de cursos que eu tenho, né? Convido os senhores também para conhecerem aqui os vídeos aqui do meu canal. E eu tenho esses dois cursos aqui, que eu vou deixar o link dos dois cursos aqui nos comentários do nosso vídeo, tá bom? O primeiro curso é um curso de programação de PIC, tá bom? É um curso onde a finalidade é pegar você que não tem intimidade com programação de microcontroladores PIC, ou seja, você que é um iniciante na área de automação e que deseja aprender a programar um microcontrolador PIC e te ensinar um passo a passo detalhado de como programar esse microcontrolador. Então aqui você vai ver um passo a passo a respeito do hardware do microcontrolador. O PIC que a gente usa é o 18F4520. E depois eu vou mostrar para você também um passo a passo de lógica de programação e de linguagem de programação, onde você vai aprender, mesmo que você nunca tenha digitado uma linha de código de programação, aqui você vai aprender a como desenvolver projetos com microcontroladores PIC, usando linguagem C de programação, sem nunca, jamais ter feito um projeto de linguagem de programação. E logo depois eu tenho também aqui uma outra proposta de treinamento, que é o curso de programação de ESP32. Então, nesse curso eu também faço uma abordagem detalhada, num passo a passo do hardware, desse ambientezinho de desenvolvimento aqui, falando das características do microcontrolador que está aqui nessa plaquinha, e também fazendo uma abordagem da linguagem de programação e do ambiente de programação, que é o ambiente Arduino, onde eu faço uma abordagem também do hardware e de como utilizar os principais sensores de automação utilizados para fazer automação com microcontroladores. Muito bem. Então, senhores, vamos em frente. Vamos falar, então, um pouquinho a respeito dos microcontroladores PIC. Então, eu dividi esse treinamento em duas aulas, tá bom? Na primeira aula eu vou falar a respeito das características do PIC, vou te ensinar a criar um projeto aqui do zero usando o microcontrolador PIC e no nosso próximo encontro a gente vai falar a respeito do ESP32. Então, senhores, os microcontroladores PIC, eles são fabricados pela Microchip, é a empresa que fabrica esses microcontroladores, e eles são produzidos usando a arquitetura Harvard. Então, senhores, a arquitetura Harvard nada mais é do que uma característica que os microcontroladores mais atuais têm para poder fazer o processamento dos dados de memória de dados separadamente dos dados de memória de programa. Isso dá ao microcontrolador uma capacidade de processamento muito mais rápida e muito mais consistente, tá legal? Então, esses microcontroladores, ele tem essa característica de estrutura, ele possui uma diversidade de opções, sendo assim possível definir o microcontrolador que melhor vai se adequar ao seu projeto. Então, os senhores observem que nós temos microcontroladores da linha PIC, de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, e nós temos vários modelos que vão navegar entre essas capacidades de processamento aí de barramento que eu acabei de falar para os senhores. Então nós temos a família 10F, 12F, 16F e 18F, tá bom? Então os senhores vão, obviamente, conhecendo as famílias, conhecer as características e as propriedades de cada microcontrolador e saber qual deles é o que vai se adequar melhor à sua proposta de projeto, tá? Sempre levando em consideração que você vai escolher aquele que tem as características para atender a automação que você está propondo,
por menor custo, beleza? Pode-se encontrar esse microcontrolador em diversos tamanhos e encapsulamentos. Então, a gente vai usar esse microcontrolador aqui, que é o 18F4520, como modelo da nossa aula aqui, mas existem outros modelos e tamanhos. Então, esse cara aqui está no encapsulamento DIP, mas os senhores verão posteriormente, eu vou mostrar para vocês aqui que existem outros modelos de encapsulamento onde vão se encontrar os microcontroladores, tá bom? Além disso, esses microcontroladores possuem uma enorme quantidade de periféricos integrados, como conversores analógico-digital, referência de tensão para você trabalhar com sinal analógico, módulo PWM, Ethernet, interface USB, isso tudo dependendo da linha e do modelo que você adotar. Então, os projetos PIC, eles são desenvolvidos através de uma IDE, então todo projeto utilizando um microcontrolador, ou melhor, todo projeto que utilize um hardware que exija programação para você fazer automação, você vai ter que ter um ambiente onde você vai desenvolver esse projeto, você vai montar o código-fonte que vai atender a sua proposta de automação. E o ambiente, ou seja, a IDE, onde a gente desenvolve os projetos em PIC, é o MPLAB. Então, o MPLAB é o ambiente de desenvolvimento que nós vamos trabalhar, ele é desenvolvido pela própria Microchip, ok? É claro, existem outros ambientes que você pode desenvolver projetos com PIC. Eu estou usando aqui o ambiente que é original da fábrica, que fabrica o próprio microcontrolador, que é a IDE MPLAB. E os programas que nós vamos desenvolver serão em linguagem C. Então, o microcontrolador PIC, ele se destaca por ser um CI de baixo custo de aquisição, motivo pelo qual ele foi amplamente aplicado em sistemas embarcados. Então, senhores, falou em sistema embarcado, você fala em PIC. Então, quando você tem um equipamento qualquer dentro da tua residência, através do qual você vai impor a esse equipamento um determinado comando, seja esse comando através de teclado, seja esse comando através de sensor, e esse comando vai interagir, ou seja, vai processar o seu comando para te entregar algum serviço, esse equipamento ele é um sistema embarcado. Um exemplo disso, um micro-ondas, por exemplo, que todo mundo tem dentro das suas residências. Nós sabemos que o micro-ondas ele tem um teclado através do qual a gente insere os comandos referente ao que nós queremos, colocamos a comida dentro do micro-ondas e esses comandos que nós executamos, eles vão chegar num microcontrolador, tá bom? Que é um microcontrolador dedicado ao funcionamento daquele equipamento, beleza? Esse microcontrolador, ele vai executar o processamento dessas informações e então o teu forno de micro-ondas vai te entregar um serviço, que normalmente é aquecer o seu alimento. Então, senhores, um forno de micro-ondas, ele é um sistema embarcado e todo sistema embarcado ele tem um computador, ou seja, um microcontrolador dedicado ao seu funcionamento. Beleza? Então, senhores, é muito comum que os microcontroladores dos sistemas embarcados seja um microcontrolador da linha PIC. Beleza? Ele também é caracterizado por ser considerado um microcontrolador flexível para executar tarefas variadas de automação e controle, fazendo uso de sensores e atuadores. Então, é comum que os seus projetos de automação com o microcontrolador PIC faça uso também de sensores e de atuadores. Então, você vai ter sempre um sensor ou um teclado, tá? Através do qual as informações vão chegar para o seu microcontrolador e ele vai executar algum procedimento através de um atuador que vai estar ligado nele, que pode ser um relé, ou um optoacoplador, ou um outro atuador qualquer, através do qual você vai poder ligar aí qualquer equipamento que for do seu interesse no seu processo de automação. Bom, o microcontrolador PIC, ele é um componente que no mesmo invólucro ele agrega, além da CPU, vários periféricos, como, por exemplo, memória, temporizadores, conversores,
porta de comunicação e muitos outros periféricos. Então, para simplificar, é muito comum você comparar um microcontrolador, tá bom? Um microcontrolador com um computador. Por quê? Porque aqui, neste encapsulamento, você tem todos esses recursos que eu acabei de falar para você. Tudo já agregado no microcontrolador. Então, claro, essa definição ela não cabe somente para o PIC, mas para qualquer microcontrolador. Então, qualquer microcontrolador que você for trabalhar, ele vai ter, além de uma CPU dentro dele, ele vai ter uma série de recursos, como, por exemplo, memória de dados, memória de programa, comunicação, né? A comunicação serial ou USB, dependendo do tipo de microcontrolador que você tiver. Portas de entrada e saída de dados. Essa porta de entrada e saída de dados ela pode ser analógica ou pode ser digital. Timers, para você fazer temporização, é muito comum dentro dos projetos de automação você criar uma temporização na execução de algum procedimento. Moduladores PWM, conversor analógico digital, digital analógico e uma série de outros periféricos, ou seja, de outros recursos que o microcontrolador pode dispor de acordo com o modelo que você for trabalhar. Não coloquei todos aqui nesse meu exemplo, mas pode ter muito mais recursos do que esses que eu coloquei aqui dentro de um microcontrolador. Então, como eu já tinha falado anteriormente, ele pode vir nos mais diversos tipos de encapsulamento. Observem aqui, nós temos o microcontrolador no encapsulamento PLCC. Aqui a gente tem ele no encapsulamento PLCC também, só que nesse aqui de cima, o encapsulamento é para soquete e o de baixo é o asa de gaivota, que vai ser soldado na própria superfície da placa. Aqui a gente tem o BGA, aqui nós temos o encapsulamento do tipo DIP, que é um modelo que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Então, aqui, senhores, nós temos também uma estrutura interna daquilo que é um microcontrolador. Então, como eu já tinha dito anteriormente, o microcontrolador ele vai ter, além da CPU, todos esses outros recursos dentro dele, como eu já tinha dito anteriormente aqui. E o que é preciso para você programar um microcontrolador? Bom, primeiro, você precisa ter um computador. Então, todo microcontrolador da linha PIC, ou seja, qual for o microcontrolador que você vai trabalhar, você vai ter que ter um computador e nesse computador você vai ter que ter instalado nesse computador um ambiente de desenvolvimento de projetos, tá? Uma interface através da qual você vai criar o projeto com o seu microcontrolador, com aquele microcontrolador que você for trabalhar e desenvolver o seu código-fonte. Então, você vai ter que ter esse software, né, esse aplicativo instalado no seu computador, que é a IDE de desenvolvimento de projetos. Você também vai ter que ter um compilador instalado nesse computador. O compilador ele é referente ao tipo de modelo de microcontrolador que você for trabalhar. O compilador, eu não vou colocar o ícone do compilador aqui no nosso computadorzinho. Por quê? Porque ele é um software que ele trabalha por trás da IDE de desenvolvimento. Então, a gente vai falar disso depois. E você vai ter que ter também um software de gravação, que é através desse software aqui que você vai transferir o código-fonte que você criou já em forma de arquivo hexadecimal para a memória do seu microcontrolador. Para, a partir daí, esse microcontrolador está habilitado a executar o processo de automação que você propõe. Obviamente que você vai ter que ter o microcontrolador e você vai ter que ter também um kit de gravação. Esse kit de gravação é que vai permitir que você pegue o seu código-fonte que você desenvolveu aqui no seu computador e grave na memória do seu microcontrolador. Então, senhores, esse kit de gravação que nós adotamos aqui no nosso treinamento é o PIC Kit 3, tá bom? Esse kit de gravação aqui ele foi desenvolvido pela própria Microchip. Então, ele é confiável. E esse cara aqui, esse kit de gravação, ele trabalha em parceria com esse software de gravação. Tá bom? O motivo pelo qual estou trabalhando com ele. Bom, esse kit de gravação, senhores, ele precisa de um circuitozinho que você vai ter que montar
para interfacear o teu gravador com o teu microcontrolador. Então, para uso do gravador PIC-Kit 3, é necessária a confecção do circuito da imagem para que seja feita a comunicação do teu gravador com o teu microcontrolador. Então, é só seguir esse arranjo de ligações aqui para você poder comunicar o teu gravador com o teu microcontrolador. Pessoal, outra coisa importante é, quando você for fazer a gravação do teu código-fonte na memória do teu microcontrolador usando o teu gravador, é importante que o teu microcontrolador não esteja usando uma alimentação externa, tá bom? Você, obviamente, vai ter que ter uma tensão externa alimentando o seu microcontrolador, mas na hora da gravação, a única alimentação que o microcontrolador deve ter é essa proveniente do circuito de gravação. Fechado? Então, vamos seguindo. Muito bem. Então, senhores, os softwares que nós teremos em nosso computador serão o MPLAB, o compilador, que a gente vai usar aqui, o C18, como disse, ele não tem interface com o usuário, você vai manipular o MPLAB você vai manipular o compilador através do MPLAB e o software de gravação, que eu já mostrei para os senhores. Então, pessoal, para não deixar a nossa aula muito extensa, eu não vou seguir aqui os passos nem de criação de projeto no MPLAB e nem também todo o processo de instalação do MPLAB, instalação do software de gravação, nada disso. Eu vou deixar para os senhores um passo a passo que vai ficar disponível aqui na nossa descrição do nosso vídeo em PDF, onde eu tenho um passo a passo, tela a tela, com explicação de como instalar o gravador e configurar, como criar o projeto no MPLAB e configurar para você poder fazer a execução desses procedimentos que eu vou mostrar aqui nesse nosso encontro, tá legal? Então, eu não vou mostrar isso porque senão a aula vai ficar muito extensa. E agora eu vou mostrar para vocês qual é o hardware que eu vou adotar para a nossa atividade aqui. Como eu já disse, eu prometi que eu ia mostrar para vocês que gravar um código-fonte num microcontrolador para que ele execute uma atividade não é coisa do outro mundo. Tá? Algumas pessoas, alguns desenvolvedores de tecnologia de automação, eles adotam algumas vezes o Arduino porque eles não se sentem seguros de trabalhar com o PIC ou com um microcontrolador qualquer. E eu vou mostrar para você que trabalhar com o PIC para fazer uma automação, para chavear um relé, para chavear um transistor ou algum atuador, não é coisa do outro mundo, tá bom? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o software que eu vou adotar para a nossa atividade. Então, observem que aqui, ó, no pino 33 do nosso microcontrolador, esse pino 33 ele é denominado RB0. É importante você saber a denominação do pino, ou seja, o nome do pino, porque lá no software, quando eu quiser manipular esse pino, eu vou ter que manipular por esse nome. Pessoal, detalhes de configuração, de hardware e de programação, vocês vão encontrar no meu curso de microcontroladores, de programação de microcontroladores. Tudo detalhado num passo a passo que não tem como você não entender. Beleza? Então, seguindo aqui, eu tenho aqui o meu LED que está ligado no pino RB0, tá bom? Observe que eu já tenho esse LED aqui com o catodo dele em nível 0. Por quê? Porque eu tenho esse catodo ligado no terra através de um resistor e o anodo está ligado aqui no pino RB0. Bom, é importante salientar para os senhores que esse pino RB0 ele vai trabalhar como saída de dados, tá legal? Uma vez que a finalidade desse pino RB0 vai ser ligar ou desligar esse LED aqui. É claro, a gente vai criar uma lógica dentro do nosso código-fonte que vai determinar o momento que eu quero que esse LED acenda ou não. Mas é importante já desde agora saber que esse pino aqui ele vai trabalhar como saída de dados, ou seja, com a finalidade de acionar, ou seja, de ligar ou desligar esse LED.
Bem, e temos também o nosso hardware de entrada de dados. Observem aqui que eu tenho aqui o resistor R5, aqui, que é um resistor de 470 ohms, e ele está ligado diretamente no pino físico 34, que é denominado RB1, ok? Volto a dizer, saber o nome do pino é importante na hora que a gente estiver programando, desenvolvendo o nosso código-fonte, para a gente manipular esse pino físico. Beleza? Muito bem. Então, eu tenho aqui o resistor de 470 ohms e tem um outro resistor aqui de 1K. Observem que esses dois resistores, eles estão direcionando o pino RB1 direto para o terra. Beleza? Bom, temos aqui em cima uma tensão e observem que essa tensão ela está isolada desse circuito externo aqui porque a chave está aberta. Então, com a chave aberta, a tensão ela permanece isolada do circuito. Dessa forma, eu tenho, então, direto no pino físico RB1, um nível lógico 0, já que o terra está diretamente ligado no pino RB1. É importante você entender o funcionamento do seu hardware externo para você criar a lógica da programação que você vai desenvolver para esse microcontrolador. Então, senhores, assim sendo, observem que, a princípio, eu tenho o meu pino RB1 ligado diretamente no terra. Logo, o nível lógico dele é 0, tá bom? Bom, acontece que se eu fechar a chave, observem que agora, ó, eu fechei a chave. Se eu fecho a chave, agora eu tenho essa tensão dentro do circuito e, portanto, gerando uma corrente que vai chegar nesse nó aqui e vai se direcionar para o pino RB1. Beleza? Por que essa corrente não vai para o terra? Porque o resistor R4 ele tem um valor maior do que o resistor R5. Então, a corrente ela vai procurar o caminho de menor resistência. Dessa forma, então, senhores, esse nível lógico 1 da tensão com a chave fechada estará presente no pino RB1. Então, observem que eu manipulo o pino RB1 com a chave aberta para nível lógico 0, com a chave fechada para nível lógico 1. Importantíssimo entender o seu hardware externo para você criar a lógica de automação que você vai fazer no seu código-fonte que ficará gravado na memória do seu microcontrolador. Bom, no nosso estudo, nós adotamos o PIC 18F4520 da Microchip. Mas, pessoal, o que eu orientar os senhores aqui com relação à programação de microcontrolador, senhores, serve para qualquer microcontrolador. Todo microcontrolador você vai ter que ter um computador, você vai ter que ter um ambiente de desenvolvimento de projeto, um software de gravação e um compilador instalado nesse computador. Vai ter que ter um hardware de gravação para você interfacear o seu microcontrolador com o seu computador e assim fazer a gravação do seu código-fonte na memória do seu microcontrolador. Bom, observem então que eu já estou trazendo os senhores aqui para o ambiente do MPLAB. Então, como eu já disse, eu aqui já estou com o MPLAB aberto, projeto criado, mas o passo a passo de criação de projeto no MPLAB está disponível no material que eu vou deixar para vocês aqui, o link de acesso ao material na descrição do nosso conteúdo. Então, observem que aqui no MPLAB eu tenho um projeto já criado aqui e observe que eu tenho vários outros projetos aqui. Então, eu estou usando esse projeto 1 aqui como modelo para o que eu quero explicar para os senhores aqui do nosso código-fonte. Então, esse projeto 1, ele tem aqui na pasta Source File, essa pasta pertence ao projeto 1, ele tem um arquivo fonte aqui, que eu estou chamando também de projeto 1. Tá bom? Esse arquivo fonte é o que está aberto na tela aqui. É possível identificar esse código fonte através da aba aqui, projeto 1. Então, esse código fonte aqui é o que está presente aqui na tela do MPLAB. Ok?
Observe, então, que nesse primeiro trecho de código aqui, eu tenho aquilo que nós chamamos de comentário. Então, o comentário é um texto que eu escrevo no meu código, mas ele não faz parte do código. Ele está aqui apenas a título de informação para qualquer desenvolvedor que for analisar o teu código ter uma referência de algo escrito a respeito do teu código. Então, observe que eu criei aqui um comentário onde eu fiz um cabeçalho. Como é que eu sei que isso aqui é um comentário? Porque ele está delimitado aqui pelo barra asterisco, abrindo o comentário e fechando o comentário asterisco barra. Então, isso daqui é um comentário de múltiplas linhas e ele fica delimitado entre esse barra asterisco e embaixo asterisco barra. Tudo que tiver aqui no meio é comentário. Então, coloquei aqui um título, tá, para o nosso projeto, onde eu estou colocando aqui o nome do projeto, o nome do autor, a data do projeto, o microcontrolador que eu estou usando e a frequência do microcontrolador que eu vou trabalhar. Logo depois, na próxima linha do código aqui, eu tenho aqui a inclusão de um arquivo cabeçalho. Esse arquivo cabeçalho, senhores, ele também é chamado, tá? Alguns desenvolvedores chamam esse cara aqui de arquivo biblioteca, mas ele, na verdade, é um arquivo cabeçalho que é referente ao hardware do microcontrolador que eu vou trabalhar. Então, todo código-fonte desenvolvido em linguagem de programação que for voltado para um microcontrolador, ele tem que trazer no código, aqui no código, o arquivo cabeçalho referente ao microcontrolador que eu estou trabalhando. No nosso caso aqui, é o PIC 18F4520. Então, esse tralha include aqui, ele é uma diretiva da linguagem C para eu inserir no meu código um arquivo, tá? Um arquivo cabeçalho. E esse arquivo ele vai ficar inserido aqui entre entre o menor e o maior. Beleza? Então, o arquivo fica ali entre o menor e o maior. Então, aqui eu estou inserindo esse arquivo fonte. Logo depois, eu tenho aqui um comentáriozinho onde eu estou dizendo que eu vou fazer uma configuração de bits. Nesse caso aqui é um comentário de apenas uma linha. Então, quando eu faço um comentário de uma única linha, eu uso barra barra. E aí eu escrevo o comentário que eu quero escrever. Então, eu vou configurar alguns bits. Esses bits que eu vou configurar aqui, eles estão presentes na memória RAM do microcontrolador que eu vou trabalhar. Tá bom? Então, são bits que me permitem configurar algumas condições de trabalho para o meu microcontrolador. Então, no caso aqui, observem que na minha primeira configuração do meu primeiro bit de memória lá do meu microcontrolador, eu estou usando a diretiva tralha pragma config. Então, essa é uma diretiva de configuração de bits. Esses bits configuráveis na memória dos microcontroladores são também chamados de fuses, tá bom? Muito bem. E o primeiro bit que eu estou configurando aqui, nesse caso aqui, ó, é o tipo de clock que eu vou trabalhar com o meu microcontrolador. Então, o meu microcontrolador ele dispõe de até 10 tipos de clock e eu estou aqui configurando um tipo de clock. Então, observe que tem algumas outras configurações de bits que eu estou fazendo aqui no meu código-fonte. Senhores, detalhes a respeito desses bits configuráveis, eu recomendo, façam o meu curso de programação de microcontroladores, tá bom? Aqui, como a aula é um pouco mais rápida e mais direcionada, eu não vou pormenorizar detalhes aqui, mas a gente vai configurar apenas na nossa atividade que nós vamos fazer aqui o tipo de clock que nós vamos trabalhar, tá bom? Ainda no meu código-fonte, observe que eu estou aqui na linha 14, mas eu vou passar aqui para a linha 20, tá bom? As outras linhas do 14 até a linha 19 aqui, elas estão em branco, tá? Só dei um espaço mesmo. Então, aqui o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma função main, tá bom? Então, senhores, todo código-fonte em linguagem C, ele tem que ter uma função main. O que é uma função main? É o que nós chamamos de função principal. É obrigatório. Então, todo código-fonte em linguagem C, no mínimo, tem que ter uma função main. E a função main, ela tem um tipo de função
que nesse caso aqui é void, o nome da função, que obrigatoriamente tem que ser main, e um parâmetro aqui, que no caso aqui, nós não estamos declarando parâmetro para essa função. E o que é uma função dentro de um código em linguagem C? Nada mais é do que um trecho de código, tá bom? É um trecho de linhas de execução de código que eu ainda vou escrever. E esse trecho de código, ele vem com um tipo, nome e um parâmetro, e ele é delimitado, né, o tamanho desse trecho vai ficar delimitado por esse abre e fecha chaves que os senhores estão vendo aqui. Ó. Então, tudo que tiver escrito aqui entre esse abre e fecha chaves está dentro dessa função principal. E logo aqui mais embaixo, aqui no meu ambiente MPLAB, eu tenho aqui uma janela que me dá o performance da compilação do meu código-fonte. Então, toda vez que você escrever um código-fonte, você vai ter que executar o processo de compilação desse código-fonte. Esse atalho aqui em cima, onde tem esse martelinho, é, na verdade, o ícone através do qual eu executo o compilador que está instalado aqui no meu computador, e esse compilador ele vai fazer uma varredura do código-fonte, identificando se tem ou não algum erro. Caso tenha erros, ele vai apresentar aqui nessa janela. Observem que esse código executado aqui, ele tem 0 erros. Logo, a minha compilação, ou seja, a montagem do meu código foi executada com sucesso. Então, agora que eu já expliquei para vocês um pouquinho aqui do MPLAB, do ambiente do MPLAB, a gente vai para a nossa atividade. Então, na nossa atividade, a gente tem esse hardware aqui montado. Então, observe que no bit RB0, ou melhor, no pino físico RB1, eu tenho uma chave ligada aqui, e no meu pino físico RB0, eu tenho um LED. A ideia do nosso projeto aqui, da nossa atividade, quando apertar essa chave, esse LED acender, quando soltar a chave, esse LED apagar. Tá bom? Então, vamos lá para o MPLAB. Então, aqui no MPLAB, observem que eu já estou aqui com o meu projeto pronto, tá? Eu já criei esse projeto, o passo a passo de criar projetos no MPLAB já está disponível para os senhores no material. Então, aqui no meu código-fonte, eu começo aqui com o meu cabeçalho, como já orientei os senhores anteriormente, e eu vou fazer apenas uma única configuração de bit para o funcionamento do meu microcontrolador, que é definir o clock do microcontrolador como sendo um clock interno dele. Dessa forma, eu não preciso usar um circuito externo com um cristal para poder criar o clock do meu microcontrolador. Logo depois, na outra linha de código, eu tenho aqui a inserção da biblioteca do meu microcontrolador. Já falei para vocês que toda vez que você criar um código-fonte para trabalhar com o microcontrolador, você tem que inserir no seu código o arquivo cabeçalho referente ao microcontrolador que você está trabalhando. E aqui dentro da minha função main, o que eu estou fazendo? Em primeiro lugar, eu estou pegando o meu bit, ou melhor, o meu pino físico RB0, que é onde está ligado o meu LED, e estou definindo ele como saída de dados. Tá legal? Então, ó, esse daqui é o bit da memória RAM do microcontrolador, através do qual eu defino o RB0 como saída. Para definir como saída, eu tenho que atribuir a esse bit nível lógico 0. Tá bom? E o bit RB1, tá aqui, ó, RB1, o pino físico RB1, eu tenho que definir ele como entrada de dados. Então, na próxima linha de código aqui, usando aqui o trisB para o RB1, tá? Volto a dizer, o trisB, ele é o bit que permite definir um pino físico como entrada ou como saída. Aqui eu estou dizendo qual é o pino físico, que é o RB1, eu quero definir ele como entrada. Então, eu atribuo a esse bit da memória RAM do meu microcontrolador o nível 1. Então, aqui eu já defini os dois pinos físicos, um como saída, o RB0, e o RB1 como entrada. Logo depois eu uso aqui esse registrador ADCOM1 para definir os meus pinos físicos do meu microcontrolador como digitais, tá bom? Então eu atribuo a esse registrador esse valor 0F em hexadecimal. Feito isso, o que eu criei aqui dentro da minha função main? Um bloco if-else.
Tá? Então, o bloco if-else, ele é um bloco de tomada de decisão, onde no parâmetro do if aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte, que o bit RB1 igual a 1. Então, quando eu digo assim, ó, bit RB1 igual a 1, se isso aqui for verdade, o que está dentro aqui do bloco do if vai ser executado. Então, ó, eu estou dizendo RB1 igual a 1. Isso só vai ser verdadeiro quando eu apertar a chave, tá bom? E eu apertando a chave, dentro do bloco do if, eu estou mandando o RB0, que é o bit do meu LED, receber 1. Se não, ou seja, se isso aqui, ó, não for verdadeiro, eu venho aqui para o else, onde o meu bit RB0 recebe nível 0, ou seja, o meu LED apaga. Então, essa é a lógica que está sendo criada aqui dentro do nosso código-fonte para poder fazer essa pequena atividade de manipulação de um pino físico de entrada de dados no microcontrolador PIC e um pino físico de saída de dados, tá bom? Então, agora vamos gravar o código-fonte e depois vamos executar a atividade prática. Então, pessoal, observem agora que eu estou aqui com o meu circuito já montado. Aqui está o meu gravador do microcontrolador. Observem que o meu gravador ele já está ligado através do cabo USB no meu computador. Beleza? Muito bem. O meu microcontrolador está aqui. Aqui está a chave que eu vou acionar o acendimento desse LED. A ideia agora, uma vez que o código-fonte esteja gravado no microcontrolador, é quando eu apertar a chave o LED acender, quando eu soltar a chave o LED apagar, ok? Então vamos aqui agora para o computador. Então observe aqui, ó, eu estou no ambiente MPLAB. Antes de ir para o gravador, eu vou compilar aqui o meu código, tá bom? Então eu vou clicar aqui na tecla do compilador. Observem aqui embaixo, ó, que a minha compilação foi feita com sucesso. Agora eu vou para o software de gravação. Então, ó, aqui no software de gravação, é importante que os senhores entendam o seguinte, senhores. Quando você der o duplo clique no ícone do software de gravação, é importante que o seu microcontrolador, ou melhor, o seu gravador já esteja plugado na entrada USB do seu computador. Dessa forma, quando o software abre, ele já identifica, olha aqui, ó, observem aqui, o microcontrolador que está ligado no seu gravador. Beleza? Então é importante que o gravador já esteja plugado no seu computador. Então observem, senhores, que nesse ambiente aqui, ó, de código-fonte, onde estaria o arquivo hexadecimal a ser gravado no microcontrolador, não tem nada gravado. Eu tenho que carregar o arquivo hexadecimal que eu criei quando compilei o meu código-fonte aqui no meu software de gravação. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na opção File, cliquei em File, vou na opção Importar hexadecimal. Cliquei aqui, ele vai abrir a janela de busca do meu computador. Eu vou lá na pasta onde eu criei o meu projeto. Todos esses dados, esse passo a passo, está no passo a passo que eu estou disponibilizando no material de vocês. Abro a pastinha onde eu criei o projeto. Abro a pastinha do projeto, vou aqui na pasta dist, clico 2 vezes, defull, clico 2 vezes, production, e aqui está o meu arquivo hexadecimal referente ao meu código-fonte. Dou um duplo clique aqui e observem que agora, ó, o código-fonte, ou melhor, o arquivo hexadecimal referente ao meu código-fonte, ele já está aqui no ambiente do meu software de gravação. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar escrever, tá? Clico aqui em Write, para poder gravar esse código-fonte no meu microcontrolador. Então, cliquei em Write, aguardo aqui observando a barrinha de performance, a gravação já foi efetuada com sucesso. Senhores, não se esqueçam do seguinte, quando eu estiver fazendo a gravação, a alimentação do microcontrolador tem que estar desligada. Eu não posso estar alimentando o meu microcontrolador, tá bom? Então, feita a gravação, eu vou tirar o gravador aqui agora, ó. Deixa eu tirar aqui o gravador. Tirei o gravador, não preciso mais dele. O meu microcontrolador já está gravado. Vou ligar a alimentação do microcontrolador, ó, vem aqui na fonte.
liguei a alimentação, observe que agora a minha fonte de alimentação, 5 volts, já está ligada aqui nos pinos 11 e 12, 31 e 32 do meu microcontrolador. E agora, o que eu vou fazer? Vou simular. Então, a proposta é, quando eu apertar essa chavezinha, o LED vai acender. Acendeu, quando eu soltar a chave, o LED apagou. Apertei a chavezinha, o LED acendeu. Soltei a chavezinha, o LED apagou. Ok? Então, a nossa atividade já está funcionando. Muito bem, senhores. Então, chegamos ao fim da nossa aula. O que a gente fez aqui foi manipular um pino físico do microcontrolador PIC como entrada de dados, outro como saída de dados. E a ideia foi mostrar para os senhores que manipular um pino de entrada e saída de dados de um microcontrolador PIC é tão simples quanto manipular um pino de entrada e saída de dados de um Arduino ou de um ESP32, tá bom? A ideia é colocar você, é nivelar o seu conhecimento para você estar apto a trabalhar tanto com o microcontrolador PIC quanto com o Arduino ou o ESP32. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer essa mesma trajetória, vou explanar a respeito das características da placa ESP32, inclusive criando essa mesma atividade que nós fizemos aqui com o PIC, e os senhores verão que não existe uma grande diferença. Então, senhores, aguardo os senhores na próxima aula e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu!